Juros. Certamente você já se deparou com esse controverso conceito em algum momento da sua vida e com toda certeza já utilizou. Ao efetuar uma compra parcelada, passar o cartão de crédito, solicitar um empréstimo, realizar um financiamento ou até mesmo concretizar um investimento ou aplicação financeira. Seja qual for a situação, ele estará lá presente e atuante. Sem sombra de dúvidas, os juros fazem parte da nossa vida e são um componente central da economia, impactando a todos sem preconceitos. Até nações desenvolvidas e empresas multinacionais estão sujeitas à sua atuação. Porém, você já parou para pensar o que exatamente é isso? Qual a sua principal função? Como ele surgiu? Como ele é formado? Essas e outras questões pretendo responder ao longo desse vídeo. Aqui quem fala é o Wanderson, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Economia no seu dia a dia, a tecla SAP da linguagem econômica, que vai ajudar você a desmistificar esse e outros temas tão centrais e importantes. Está curioso, né? Tenho certeza que sim. Então, senta o dedo no like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização, pega a pipoca e me acompanha. Vamos nessa. O surgimento exato da ideia de juros é difícil de definir com precisão. Sua história se confunde com a história das primeiras sociedades humanas. Os povos mesopotâmicos, por exemplo, já empregavam um conceito parecido em suas transações há milhares de anos. Aqui o capitalismo como conhecemos ainda não existia. Porém, trocas internas por meio do escambo e primitivas relações comerciais já ocorriam e ocorriam com certa frequência. Essa condição permite uma inovação nos métodos de cobrança e nas relações internas. Nesse período, trocas consignadas já eram realizadas entre indivíduos e instituições. Grupos de camponeses e agricultores recorriam aos templos religiosos ou ao soberano para obtenção de recursos para sua produção. Os insumos necessários eram cedidos via empréstimo, na forma de ferramentas, grãos, sementes e até animais. Após a execução do processo produtivo, com os recursos obtidos, tempos mais tarde, pagava-se um empréstimo inicial com parte da produção ou com ouro. O pagamento era realizado em uma quantidade superior ao recurso obtido inicialmente. Mas por quê? Ora, esse valor adicional era tido como preço do risco assumido pelo credor ao emprestar seus recursos e abrir mão do seu uso no tempo presente, na expectativa de ganho futuro, uma vez que esse pagamento poderia não ocorrer por uma infinidade de fatores, gerando um prejuízo material para o indivíduo que se deu o empréstimo ou o financiamento. Note que aqui podemos classificar esse montante a mais como os juros cobrados sobre os recursos emprestados inicialmente. A ideia de cobrar um valor superior, historicamente, sempre foi alvo de controvérsia na sociedade. Avançando cronologicamente, na Grécia Antiga, Aristóteles, um influente filósofo daquele período, condenava a cobrança de juros. Em sua opinião, esse método não passava de usura e todo cidadão ético tinha o dever moral de combater e eliminar essa prática. Para ele, a função do dinheiro era apenas facilitar as trocas comerciais e não se reproduzir por si só, para enriquecer o agiota e premiar o ócio. Apesar da reprovação de Aristóteles sobre o assunto, a cobrança de juros continuava a ocorrer e a se desenvolver na sociedade como um todo. Durante a Idade Média, esse tema também não era livre de controvérsias e foi alvo de debates acalorados. A Igreja chegou até mesmo a condenar seu uso por um determinado período de tempo. No entanto, à medida que as relações comerciais evoluíam e tornavam-se mais complexas, essa proibição se transformou em liberação e a Igreja passou a condenar apenas a prática de cobrança de juros abusivos, defendendo o direito legítimo do credor de cobrá-lo em casos específicos, como durante o atraso de pagamento acordado ou em um cenário de renegociação de dívida já contraída. Na sociedade capitalista moderna e contemporânea, os juros são parte fundamental da economia e indispensáveis para o seu desenvolvimento. No mercantilismo, por exemplo, esse conceito foi amplamente explorado. Para custear as expectativas marítimas, as monarquias e outros grupos de investidores interessados financiavam essas viagens. As expectativas era que elas fossem bem-sucedidas e o dinheiro aplicado retornasse em maior quantidade, evidenciando aqui, de forma prática, os juros em ação. Naquele período, os juros eram expressos por meio de um número absoluto.
Por exemplo, Manuel, um rico e influente banqueiro, ao emprestar 10 moedas de ouro, impõe como pagamento no futuro uma quantidade de 12 moedas, ou a quantidade inicial mais um quinto. Perceba que ainda não se aplicava o conceito de juros em porcentagem, como nos dias de hoje. Isso muda com a Revolução Industrial. Nesse período, as relações produtivas e comerciais evoluíam e se tornavam cada vez mais complexas, a um ritmo impressionante e nunca antes visto. O progresso e a inovação tecnológica demandavam uma quantidade cada vez maior de dinheiro. Dinheiro esse que os inventores e empreendedores muitas vezes não tinham. Para contornar essa limitação, eles passam a recorrer aos bancos ou ao mercado financeiro para contratar um financiamento e realizar seus projetos. Como o risco desse investimento era considerado alto, demandava-se uma quantidade de juros cada vez maior para compensar a operação. Visando facilitar a relação capital-retorno, passa-se a empregar os juros expressos em percentual, padrão esse que usamos até os dias de hoje. Essa mudança, apesar de parecer simples, representou uma verdadeira revolução no mercado de capitais e possibilitou que o dinheiro se multiplicasse exponencialmente ao longo do tempo, apenas pela ação dos juros compostos. Veremos isso com detalhes em um vídeo futuro. Sendo assim, definimos os juros como sendo o valor a mais cobrado como remuneração do dinheiro ao longo do tempo. Na definição de von Bawerk, economista austríaco, o dinheiro de hoje vale mais do que a mesma quantidade de dinheiro amanhã, e os juros servem como compensação da perca de valor causada pela inflação corrente ao longo dos anos, além de remunerar o risco assumido. Por exemplo, quando você executa uma compra no cartão de crédito, o banco está abrindo mão de um dinheiro que ele possui hoje para obter um ganho futuro na forma de juros. Em contrapartida, quando você executa tal compra, está antecipando um consumo utilizando um dinheiro que ainda não tem. Logo, o banco corre o risco da inadimplência e cobra, além do valor da atualização temporal, uma quantidade adicional que seria a compensação do risco assumido. Essa compensação nada mais é do que o lucro. A mesma lógica se aplica quando você executa um investimento. Ao poupar o seu dinheiro, você está abrindo mão do consumo hoje, buscando receber amanhã um valor superior à desvalorização do dinheiro, para compensar o sacrifício temporal e o risco assumido. Ou seja, os juros são ao mesmo tempo o custo pago pelo tomador no futuro por não possuir recurso para consumir no tempo presente, à medida que, sob o ponto de vista do emprestador, os juros são a recompensa temporal por abrir mão desse recurso no tempo presente. Aqui ficou fácil entender que os juros podem ser definidos, a grosso modo, como o preço do dinheiro ao longo do tempo. Veja que incrível! Juros é o valor da correção monetária mais o lucro obtido com o passar dos anos. O tempo e o risco são os fatores determinantes. Quanto maior o tempo, maior o risco e, consequentemente, maior os juros exigidos como recompensa. O local de formação dos juros é o mercado, mediante as expectativas dos agentes econômicos. Tá, mas e quem são os agentes econômicos de quem você tanto fala? Ora, somos todos nós. Eu, você, as empresas, os governos, os bancos, entre outros. Hoje, os juros são utilizados como um instrumento que acelera e freia a atividade econômica e, em uma dada circunstância específica, serve para controlar a perca temporal do valor da moeda, fenômeno esse conhecido como inflação. Detonaremos esse conceito em um vídeo futuro, fique ligado. Para concluir, por que os agentes antecipam um consumo ou decidem poupar o seu dinheiro afinal? Isso está ligado a questões psicológicas, sociais, conjunturais e tem múltiplas causas e efeitos. Por exemplo, uma pessoa pode ser impulsiva no que diz respeito aos seus hábitos de consumo e está sempre desejando produtos específicos, mesmo sem ter o recurso hoje para sua aquisição. Em contrapartida, para atender essa demanda, eles recorrem a empréstimos e financiamentos, mesmo que para isso tenham que pagar um valor superior no futuro. Outros agentes decidem poupar os seus recursos e sacrificar sua disponibilidade de dinheiro no tempo presente para obter lucro do futuro. Afinal, o lucro faz parte da remuneração do dinheiro ao longo do tempo, como vimos acima. A utilização de empréstimos também está ligado a outros fatores além do consumo e pode estar relacionado a uma necessidade imprevista, que leva os agentes a captar recursos no mercado para enfrentar determinados problemas.
como uma emergência médica ou um dano estrutural inadiável no seu imóvel, ou a falta de dinheiro em caixa, no caso de uma empresa ou governo. Também se capta recursos no mercado via empréstimo por meio de uma decisão de investimento, em que a expectativa de retorno com esse investimento seja maior do que os juros assumidos no contrato. Veja que é a união desses múltiplos perfis de consumo, poupança, empréstimo e investimento que faz a economia girar e se desenvolver. E aí, como anda a sua relação com os juros? Qual tipo de agente você é? Poupador ou consumidor? Me conta aqui embaixo nos comentários, quero saber. Dessa forma, encerro por aqui a nossa breve viagem pela história dos juros, lembrando que o conteúdo apresentado é um recorte sintetizado e eu os convido a aprofundar os estudos sobre esse assunto. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal para não perder nenhuma das atualizações, ativem o sininho. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço e até a próxima.